É um jogo difícil, mais um clássico dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Independente da posição dos clubes, é um jogo de confronto direto. E é isso que a gente tem que pensar. E esse é o nosso foco. Até porque nós jogamos em casa. E o segundo turno nós vamos jogar lá em Joinville. E a gente sabe que é muito difícil jogar lá. Então nós precisamos fazer o nosso dever de casa. E esse é o foco, essa é a nossa concentração, esse é o nosso trabalho. Né? E é em cima disso que a gente vai buscar o objetivo. Pois é, Alexandre, até em relação ao desempenho do time, né, no jogo com o Flamengo, na vitória fora de casa, em termos de formação para esse jogo com o Joinville, você pretende manter a mesma formação? Claro que não tem o Elias, né, devido à lesão, o Everaldo, que entrou bem no jogo, pode ter essa oportunidade de formar essa dupla ao lado do Thiago? Pode jogar o Dudu, né, na frente, pode jogar o Marcão e pode jogar o Everaldo. A gente não definiu ainda quem é que vai jogar. Pode ser que a gente muda um pouco a forma de jogar, entendeu? Pode ser que jogamos com 2 atacantes, com 3 atacantes, né, nessa formação. Então a gente vai deixar como a gente sempre deixa para uma hora antes da partida. Mas independente dos nomes, né, nós temos que manter ser a equipe competitiva, ser a equipe guerreira, né, ser uma equipe altamente confiante, altamente concentrada na partida, porque o jogo é duro, né, é clássico e a gente já se enfrentou várias vezes. O Joinville nesse ano leva uma vantagem, né, nos confrontos. Então a gente sabe que é jogo duro, jogo complicado, é jogo difícil, clássico, né, então a gente tem que estar muito atento para fazer uma grande partida. Mas já o fato do jogo caseiro, né, um esperado clássico, mais um aqui de Santa Catarina, a gente sabe que de repente esses confrontos regionais podem decidir a posição dos clubes já no final da competição. Ganha importância ou jogo normal, jogo comum? Não, claro que ganha importância. O jogo mais importante sempre é o próximo, independente de ser clássico ou não. Se fosse contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra a Chapecoense, contra o Avaí, seria importante. Por quê? Porque é um adversário direto nosso, né? É um adversário que a gente tem um respeito muito grande, é um adversário que não se achou dentro do campeonato ainda, mas tem qualidade, né? Então a gente já nos enfrentamos várias vezes no campeonato estadual, né? E volto a dizer, independente da posição na tabela, é um confronto direto, né? Nós tivemos confronto direto com o Botafogo, tivemos confronto direto com o Flamengo, independente da posição na tabela, de grandeza de um, de grandeza de outro, e agora é a mesma coisa. Então a gente sabe da dificuldade, jogo duro, jogo difícil. Agora precisamos fazer o nosso dever de casa. Jogamos em casa, né? Jogamos perante o nosso torcedor e esperamos que o nosso torcedor possa vir no estádio, possa ser o 12º jogador, porque quando a gente vai jogar em Joinville, há uma pressão muito grande da arquibancada. O torcedor do Joinville lota o estádio. Então amanhã nós precisamos também criar um clima aqui, né, de lotar o estádio, do torcedor vir jogar junto com a equipe, como jogou, né, contra o Goiás aqui, como jogou aqui contra o Cruzeiro, contra o próprio Palmeiras. Então a gente precisa que o torcedor venha nesse jogo, dê um voto de confiança para essa equipe, para a nossa equipe, para que a gente amanhã possa fazer um bom jogo e buscar o resultado. Mas o fato de conhecer já o Joinville, já ter jogado com ele esse ano, é uma vantagem? Hoje em dia todo mundo se conhece, todo mundo, né? A gente conhece o Joinville conhece a gente. Existe um equilíbrio muito grande no Campeonato Brasileiro, né? Você vê que, independente de posições, você tem visto isso seguidamente dentro do campeonato. Um adversário que é o líder vai jogar lá contra o meio da tabela e tem problema. Então, o campeonato ainda está muito no começo. Não dá para decidir nada, não dá para fazer projeção nenhuma. Não existe cálculos ainda. E eu lembro isso muito bem. Nós vamos para a 12ª rodada, né? Foi a 12ª rodada que eu cheguei um ano atrás aqui no Figueira. E o Figueira tinha 7 pontos. De 36 disputados, tinha 7. E fizemos 40 pontos e acabamos com 3 rodadas de antecedência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro não dá para falar. Todo mundo falava-se, de novo, esse ano estão falando 45 pontos. Ano passado, com 39, se salvou. E eu acredito que vai ser 41, 42, porque está um equilíbrio muito grande. Os clubes, a diferença é muito pouca. É 2, 3 pontos, é uma vitória a mais, uma vitória a menos. Uma vitória te leva lá para cima, uma derrota te leva lá para baixo. Então o campeonato está um campeonato muito equilibrado. Então não dá para fazer projeção nenhuma. E nós aqui dentro do Figueira, nós focamos jogo a jogo. Então a gente sabe que é um clássico, sabe que o jogo é duro, e o torcedor sabe disso, sabe que são duas equipes que se conhecem, são duas equipes que têm um peso muito grande. Nós jogamos dentro da nossa casa,
e é importante o apoio do nosso torcedor, né? Porque no segundo turno a gente vai jogar lá em Joinville e certamente vai estar lotado o estádio. Então nós temos que ter o estádio lotado aqui na quarta-feira, amanhã, às 9 horas, um horário bom, né? Para você, dá para sair do trabalho, chegar tranquilo, vir assistir o jogo. E é importante, né, o torcedor jogar junto com a equipe, como vem jogando, para a gente conseguir o resultado. Agora, é jogo duro, é jogo difícil, é jogo complicado e a gente tem que estar preparado para isso. Argel, neste campeonato você já passou por jogos com muito mais desfalques, reduziu o número de desfalques, né? Tem bem menos, e também estão aparecendo mais opções para o banco. Está chegando já a fase dos problemas bons para resolver? E a outra pergunta, se vai ter novidade no banco? Já começou os problemas, os bons problemas, né? Que o treinador, todo treinador, eu particularmente, gosto de ter bons problemas. São jogadores que, além da qualidade, você também tem a quantidade. Então hoje nós temos o Carlos Alberto, que está no DM, né, que está em véspera de sair. Temos o Franz, que vai demorar ainda um pouquinho mais. Temos o Elias, né, que para esse jogo o Elias certamente não vai estar em condição. Deve parar aí 2 ou 3 semanas, o entorse dele. Não aconteceu nada assim mais grave, mas também não é tão simples assim, porque inchou bastante. Agora, você ter a opção dos jogadores é importante, né? Daqui a pouco nós vamos ter a opção do João Vitor, né? Acredito que mais uma semana aí o João deve estar em condições para ser opção. Então, claro que a gente já está tendo um problema bom. Já tivemos esse problema bom contra o Goiás. Já tivemos esse problema bom contra o Flamengo. Está difícil já para montar o time. Está difícil para você fazer o banco, né? Tem muita gente boa, muita qualidade. Tem 2 jogadores homogêneos para cada posição. Então, acho que isso é importante. Principalmente numa fase que a gente vai jogar em cima de... Nós vamos ter jogos em cima de jogos. Nós jogamos quarta, jogamos sábado, jogamos terça, Copa do Brasil. Então é importante você ter, além da quantidade de jogadores, a qualidade. Então isso que é importante e é um problema bom. E a gente, como a gente sempre trabalha, né, a gente não tem cadeira cativa aqui para ninguém. Todo mundo, a gente dá oportunidade e é a performance do jogador que vai manter ele no time ou não. Argel, tem essa curiosidade que a véspera do jogo com o Joinville é marcado o julgamento da questão da decisão do Catarinense, que vai ser na próxima quarta-feira lá em Belo Horizonte. Isso acirra ainda mais a rivalidade do jogo dessa quarta? Veja bem, nós não temos rixa nenhum com o Joinville e com qualquer time do estádio de Santa Catarina. E qualquer time do Brasil. Até porque a gente foi jogar lá em Joinville e a gente foi bem tratado, né? Chegamos lá, jogamos o jogo, eles vieram aqui, jogaram o jogo, né? E o futebol se define dentro do campo. E para nós profissionais, é dentro dessa forma que a gente trabalha. Então, o nosso pensamento é campeonato brasileiro, né? É um clássico dentro do campeonato brasileiro, né? Um adversário direto nosso dentro da competição, né? Que merece todo o nosso respeito. Independente da posição, clássico é clássico, independente da posição, o jogo é importante porque vale 3 pontos. É importantíssimo porque nós jogamos dentro de casa. Então o nosso foco e a nossa seriedade, o nosso pensamento é em cima desse jogo amanhã. O que está marcado de julgamento, isso não desrespeita a nós profissionais, isso é com o corpo jurídico aí do clube. Argel, você é um profissional, né, que cobra a atenção do grupo. No dia a dia a gente vê aqui do início ao fim do jogo. Nos 3 últimos jogos contra Corinthians, Goiás e até o próprio Flamengo, o Figueirense tomou gol no início do segundo tempo. Contra o Corinthians aos 9, Goiás a 1 minuto e o Flamengo aos 2 minutos. Esse é um ponto que você ainda está dando um puxão de orelha na rapaziada? Não, eu vejo que você cobra não é só no segundo tempo. A gente cobra no primeiro tempo, os primeiros 15 minutos é importante. Os 5 minutos final da partida é importante, né? Os primeiros 10 minutos do segundo tempo é importante. Agora, se eu pudesse escolher no futebol, eu não ficaria triste de a gente tomar um gol com 2 minutos do segundo tempo e ganhar todo o jogo, né? Como aconteceu contra o Goiás, como aconteceu contra o Flamengo, né? Então o futebol você vai alertando, você vai falando. Agora não dá para você prever. Você alerta, você fala. Futebol, ano passado nós perdemos para o Flamengo aos 48 e esse ano ganhamos aos 48. Então futebol não dá para você prever muita coisa. Você alerta isso, aquilo. Agora, o que precisa a gente diminuir cada vez futebol muito é concentração, e não é só nos primeiros minutos do primeiro tempo, só nos primeiros minutos do segundo tempo, só nos minutos finais. Não, a atenção é 95 minutos. Você tem que estar concentrado. Porque às vezes um lance aos 48 coloca tudo a perder. Às vezes o lance em si
não é um lance forte, mas a imprudência, né? A gente pede para os nossos jogadores não dar carrinho dentro da área. Por exemplo, o jogo do Corinthians, nós tivemos um pênalti que não é pênalti, mas a imprudência de você dar um carrinho dentro da área já coloca em dúvida. E o árbitro coloca em dúvida quando vê carrinho, então a gente pede para não dar carrinho dentro da área, né? O jogador está de costa para cercar, para ter concentração. Então tudo isso faz parte do dia a dia de uma equipe, né? E claro que isso é irrelevante até a partir do momento que você consegue o resultado. A partir do momento que você não consegue o resultado, né? Aí você começa a ter uma cobrança muito maior e muito mais insistente em cima desses itens. Certo. Juninho, vai pro jogo, qual que é a condição do Juninho, a tua ideia de aproveitamento dele? Vamos ver. Vamos dar uma olhada no treinamento aí. Existe a possibilidade, o Juninho está muito perto de voltar, né? E eu sei que o torcedor está ansioso para ver o Juninho dentro do campo, jogando, aparecendo, sendo uma opção, e é um jogador importante, né? Agora, a gente também tem que medir, né? A gente sabe que ele também está ansioso para voltar, então a gente define isso numa conversa em conjunto com o departamento técnico, né? Com o departamento físico, que é importantíssimo, e o departamento também médico, que também tem a sua opinião, que é importante. Então a gente está sentado, está vendo, está organizando, está olhando, e estamos vendo qual é a maneira. Vamos avaliar o treino de hoje, mas uma coisa eu posso garantir, está muito perto, né? Se não for nesse jogo, no próximo, mas está muito perto do Juninho voltar a ser uma opção, né? Voltar a ser uma opção dentro da equipe, voltar a ser uma opção dentro do grupo, porque ele é um jogador que faz uma falta tremenda, até porque é um jogador versátil. Joga na lateral esquerda, joga na meia, né? Então é um jogador que a gente tem uma confiança muito grande. Pessoal, obrigado.